Olá, César, como você tá? Tudo bem por aí? Ô, Thalita, tudo bem, querida? Boa tarde, as amigas e os amigos que nos assistem nesse momento. Obrigado, é um prazer, sempre é um prazer estar contigo no programa. O prazer é nosso, César. Aliás, César, a semana passada foi uma semana pesada, né? Uma semana muito difícil. A gente Uhum. noticiou a chacina lá no Rio de Janeiro, depois o assassinato em Recife não, em Sergipe, né? E foi do Genivaldo de Jesus, É. forte, com tortura, enfim, foi uma semana muito pesada. E daí no começo da semana eu conversava aqui com o pessoal sobre essa ressaca que custava passar, né? Mas quando foi na quarta-feira, parece que a gente teve alguns sopros de esperança. Teve aquele evento de leitura de cartas para Lula, com vários atrizes, atores, com um pessoal muito bacana lendo as cartas que foram enviadas para Lula enquanto ele estava preso. Daí a gente teve os eventos ali em Porto Alegre, né, falas ali bem interessantes, e agora essa fala do Jorge Furtado também, que é muito bacana, muito emocionado com o que está por vir. E eu queria começar falando com você um pouquinho sobre esse cenário, porque essa esperança vem das pesquisas, dos resultados que as pesquisas trazem, inclusive, né, mostrando Uhum. que essa mudança é possível. Então, a Lula ganhar esse processo eleitoral é uma possibilidade. Inclusive, as pesquisas trazem um cenário bastante consolidado, né? Queria te ouvir sobre isso. E eu queria que você apontasse, inclusive, como que você tem visto esses primeiros passos da campanha, né? Porque Porto Alegre foi o primeiro evento oficial da chapa Lula-Alckmin, né? Como que você tem visto esses primeiros passos da campanha e os pontos fracos que precisam ser e que talvez o governo Bolsonaro vá tentar trabalhar agora nesse momento. A gente tem uma realidade triste aqui no país, de fome, de pobreza, né? E ontem Uhum. começaram aquelas inserções na TV, né, com Bolsonaro super pacífico, falando com juventude. Enfim, como que você tem visto essas duas campanhas? Conta para mim. Olha, me parece que o Lula e a campanha petista, eles foram capazes de fazer adequações importantes, Thalita. Algumas críticas foram feitas. Eu escrevi alguns artigos para o UOL, para para outros veículos também, apontando que a gente deveria evitar a pauta moral, evitar entrar na disputa de narrativa com o bolsonarismo, porque a essa altura do campeonato isso é o que resta ao bolsonarismo. Diversos outros analistas fizeram colocações dessa natureza, e me parece que a campanha do PT, de fato, percebeu essa urgência de evitar esse embate, que é o que resta ao bolsonarismo, e de muitas maneiras os resultados estão aí, né? Apareceu, o Datafolha veio, demonstrou, fundamentalmente, como você muito bem colocou, todas as pesquisas demonstram a liderança isolada do Lula, a possibilidade real dele ser eleito ainda no primeiro turno. Então, isso é um dado muito empírico, muito concreto, de que a estratégia da campanha do Lula está funcionando. Né? É difícil discordar na medida em que você tem o candidato crescendo, despontando, aparecendo com uma forte possibilidade de ser eleito ainda no primeiro turno. É difícil discordar e apontar que essa campanha não está funcionando. Então, para endereçar a tua reflexão de forma mais objetiva, eu não diria que tem, eu diria que, como eu entendo pelo menos, a campanha está absolutamente no caminho certo. Tá? O Lula está sendo cirúrgico na abordagem, ele é capaz de utilizar a espontaneidade, a eloquência dele, que se comunica de uma forma muito específica com as massas do povo brasileiro, porque quando você fala em eloquência no que diz respeito à campanha presidencial, isso não significa usar termos sofisticados ou acadêmicos ou falar bonito. Significa fundamentalmente ser capaz de se conectar com o coração da massa popular brasileira. E isso o Lula faz como nenhum outro candidato, Thalita. Ele é seguramente o político mais forte nessa medida. A única coisa que eu acrescentaria, e aí não é uma crítica, é uma sugestão, e eu acho que em alguma medida o Lula fez isso durante a vida a política dele inteira, é explorar a luta da figura materna do Lula. Por quê? Mesmo as pessoas que estão no centro ou na centro-direita, essas pessoas têm mãe, entende?
São pessoas que a mãe de todos nós já começa fazendo força, literalmente, durante o parto para você nascer. Então, quando o Lula explora, explora no bom sentido, utiliza, conta para a população brasileira a luta da mãe dele, de pegar o caminhão, de cruzar o Brasil com filhos, porque é para evitar a fome, para fugir de toda uma adversidade que hoje aflige centenas de milhões de brasileiros, isso tem uma força enorme, entende? A imensa maioria da população brasileira se identifica com essa luta, se sensibiliza com essa batalha da mãe do Lula para criar os filhos, para desenvolver pessoas honestas, para evitar que eles passassem fome, e isso tem um poder enorme de comunicação com as massas. Então, uma única coisa que eu apontaria nesse sentido é que se explore mais a luta legítima do Lula, porque ele é o primeiro candidato que sai do chão de fábrica, é o primeiro operário que ascende à presidência da República. E isso tem uma força incrível, como eu entendo, pelo menos. Sabe que na biografia, né, escrita pelo Fernando Moraes, a dona Lindu aparece bastante, né? É muito bacana, realmente essa história dela de luta, de luta pelos filhos, né? Tem uma cena que me marcou muito, que é quando o pai vai bater ali num dos filhos dela e ela entra na frente, defende. É muito interessante, é muito bacana esse papel da dona Lindu na vida do filho, né? Nesse crescimento, em quem Lula se tornou, de fato, né, enquanto pessoa, enquanto político. Bacana. Exato. Você sabe, um outro ponto que eu queria trazer aqui com você é o seguinte: o Felipe Nunes, né, que analisa a Genial Quest, e outros analistas que trazem também uma reflexão sobre pesquisas, têm apontado que mais do que uma eleição plebiscitária, né, com dois lados ali, com dois polos, a gente tem uma divisão no Brasil que é entre quem parece querer manter privilégios e quem está buscando por direitos. E daí eles trazem o porquê disso, né? Por exemplo, olha, os homens se dividem entre Bolsonaro e Lula, mas as mulheres votam em Lula. Os ricos se dividem entre os dois, mas os pobres votam em Lula. Os brancos se dividem, mas os pretos votam em Lula. Católicos votam Lula, evangélicos votam Bolsonaro, e daí a polarização social aí fica mais clara. O Sul se divide, o Nordeste vota em Lula. Então, assim, é uma luta entre essas classes sociais, mas que traz muito do que a sociedade em relação a privilégios e busca por direitos, né? Como que você tem visto essa eleição com esses dois campos nesse momento? Eu acho que eu concordo em absoluto contigo e eu vi essa análise do Felipe e é muito sintomático. É muito sintomático porque, de fato, demonstra como o desenvolvimento sociopolítico da nação a essa altura é um embate de classes. A despeito de vários autores ou pensadores, intelectuais, se é que dá para usar esse termo, da direita liberal e, sobretudo, que avançam o liberalismo, tentarem desacreditar essa perspectiva como ultrapassada, dizendo que existem outras dimensões que contam mais. Bom, seguramente, como essa análise do Felipe demonstra, existem outras dimensões que contam mais quando você não faz parte das camadas que foram historicamente oprimidas, empobrecidas, que estão lutando por sobrevivência. Se você faz parte das camadas que são mais abastadas e que estão lutando para fazer a manutenção dos seus privilégios, sem dúvida cabe algum nível de escolha. Então você viu, por exemplo, não sei se cabe falar o nome porque eu quero evitar problemas, mas teve uma figura da Globo, que saiu da Globo recentemente, e é um apresentador que tem alguma ressonância junto ao Brasil, seguramente você sabe de quem eu estou falando. E essa pessoa disse, bom, se eu fosse forçado, o apresentador do podcast disse, se eu te colocasse uma arma e dissesse que você precisa necessariamente votar no Lula ou no Bolsonaro, ele disse, eu preferia levar um tiro. Sem dúvida você tem essa perspectiva, porque ao longo do teu desenvolvimento, você já tinha toda a tua trajetória traçada, e isso, goste a pessoa de ouvir ou não, tem a ver com o fato de você ser filho de um empresário que trabalhava na Globo, tem a ver com o fato de você
ter tido a condição de estudar fora do país, de aprender idiomas, de comer bem, de dormir bem, de nunca ter que se preocupar com nenhum aspecto que não seja fundamentalmente o teu direito de brilhar, que te é garantido por conta desse privilégio que as pessoas brancas, eu me incluo nessa equação, porque eu sou branco e tive todos esses privilégios ao longo da minha vida. Então, na medida em que você tem tudo isso, fica muito mais fácil. Ah, não, então eu não vou votar em nenhum dos dois, porque a sociedade está polarizada. Ora, é complicado, sem dúvida. Você não percebe o embate de classe porque a tua condição estrutural, material, ela nunca te compeliu a desenvolver consciência de classe. Você acha que isso é papo de esquerdista porque você nunca passou fome. Porque você nunca teve que se preocupar em que, por exemplo, não sei se hoje a Câmara dos Deputados validou um projeto de lei que permite que os bancos penhorem as casas das famílias que estão endividadas. Você imagina como é que fica isso num país em que 115 milhões de pessoas estão em situação de vulnerabilidade alimentar, que é o termo eufemizado para dizer que as pessoas estão passando fome. Sim. Enfim, é óbvio que nessa medida é um embate de classes e que esse número esses dados que você salientou, demonstra isso de forma gráfica. Sim. Essa figura, inclusive, que você traz aqui, ela não acerta uma, né? A começar ali, a primeira polêmica que ele criou foi que esporte não se mistura com política, né? Desde então ele vem errado todas, puxa vida. Pois é, e é de um egoísmo tremendo, né, César? Porque isso, egoísmo cego, é isso, é não enxergar o quão prejudicial o país está sendo para vários grupos e que você pode fazer a diferença assim. Não. Então, essa questão do voto nulo também, né? Ele fala que prefere anular, que ele vai digitar ali 99 para anular o voto.